Eu gosto dessa frase de que o livro não precisa nascer perfeito, ele precisa nascer. Eu acho que isso me lembra, assim, de quando eu passei, assim, de publicar cadernicos, que eu já estava fazendo há, sei lá, uns 3, 4 anos, então eu já estava confortável com essa ideia de que eu publico coisinhas, e eu senti necessidade de publicar uma coisona, sabe? E passar para o status de livro mesmo. E eu passei, desde a ideia original, assim, até ele ser publicado, levou quase 2 anos. Uau, sério? Foi. Acho que os primeiros 6 meses ele só estava dentro de mim. Aí, quando bateu essa marca de 6 meses, eu fiz um encontro com várias amigas minhas para conversar sobre esses temas que eu queria levantar. E aí, dali para frente, foi 1 ano escrevendo ele inteiro, tal, nananã, até ir para gráfica. E eu sei que, assim, a parte mais difícil mesmo do processo foi continuar durante os períodos em que eu estava achando uma bosta. E que eu estava completamente perdida e não sabia como ia resolver várias coisas. Teve alguns períodos, assim, no campo da escrita, no campo da ilustração, no campo da diagramação, capa, resolver as coisas gráficas, sabe qual era a identidade daquilo, como é que eu ia costurar todos aqueles temas. Então foram vários desafios que eu passava talvez semanas querendo desistir, mas falando, não vou desistir, vou seguir, sabe? E ao mesmo tempo também aceitando que esse tempo demora e aceitando que eu passo por isso, que são altos e baixos. Então essa coisa de que eu ficava com isso. Ele vai nascer, não precisa ser perfeito, sai dessa, sabe? Sai dessa pira. Porque também eu já tinha vivido isso em escala menor com todos os caderninhos. Era isso que eu ia falar. Você ter experimentado pequenas doses, tanto no tempo, tanto no tamanho, tipo, você conseguiu passar pelo ciclo todo. Exatamente, eu já tinha essa consciência de que eu passava por essa fase, e essa fase em algum momento ela ia embora, ou ela era desconstruída, ou eu fazia mesmo assim, e depois quando eu olhava pra trás eu gostava do que eu tinha feito, então não era muito real aquela fase. Valia a pena continuar. Exatamente, então eu já tinha aprendido sobre esse ciclo vezes o suficiente para dar conta de passar por ele de uma forma mais profunda, porque o primeiro livro você é como se fosse, tipo, naquele caso, pra mim era, tô me colocando inteira aqui nesse lugar. Então, mas precisei de muita força de vontade mesmo. Pois é, como você fez pra ter esse compromisso com você mesma, assim? Porque você não tinha uma mentora ou um acompanhamento? Não tinha. Tive uma fasezinha que eu tive um acompanhamento. Foi a Isabelle Borges, que estava justamente começando a fazer esse processo de acompanhamento de escrita. E foi inclusive ela que me sugeriu de costurar com escrita todos os capítulos, porque os meus capítulos, alguns tinham contos e crônicas junto com as ilustrações e a arte e as perguntas, que era o esqueleto do livro, mas outros não tinha. E aí ela sugeriu que todas tivessem. Seja um poema, né, que começasse cada capítulo com uma escrita autoral, assim. E foi fundamental, porque aí de fato costurou tudo. Mas no meu caso, eu acho que foram vários fatores. Um, que eu ainda não tinha filhos, vivos pelo menos. Mas sim, já tinha passado por algo muito transformador, que era essa maternidade que não se transformou no dia a dia. Então tinha algo que precisava ser materializada sobre esses aprendizados, sabe? Da maternidade. Mas ao mesmo tempo eu tinha tempo livre. E eu acho que foram muitos anos da minha vida querendo materializar coisas e guardando na gaveta. Mas muitos mesmo, assim, toda a minha vida adulta até então. E aí, quando eu comecei a materializar os cadernicos, acho que esse gosto por criar na vida real e não só um processo que alguém, umas perguntas, uma conversa, algo que fica muito sabe, que é lindo, maravilhoso, transformador, mas é muito sutil. Então o gosto por ir pra matéria foi apaixonante. E eu já tinha feito o jogo Ouroboros, por exemplo, nessa época, né? Já tinha ido para esse lugar do jogo e tal, que tava sendo incrível.
de vender, de botar isso no mundo. Então, era só eu contra eu mesma. Eu contra esses pensamentos. Porque a vontade era muito grande. Era isso que eu ia falar, mas o que você sentia que você precisava fazer era muito latente, assim, era algo... Eu sabia que era minha obra-prima, seria minha obra-prima até então. Eu sabia que eu estava fazendo uma grande obra-prima. O que é terrível também, né? Porque foi uma pressão. Sim. Mas era um pouco um trabalho de parto, sabe assim? Um trabalho de parto que tá fluindo. Você não tem muito como lutar contra. O seu corpo tá fazendo acontecer. Você percebeu a criação... Isso, ela ia nascer, eu quisesse eu ou não, sabe assim? Quase como o corpo tava fazendo naturalmente, eu tinha que só permitir aquele movimento de acontecer e não me auto-sabotar tanto. Mas desde então, eu não consegui mais, por exemplo. E o desejo existe. O desejo segue. Coisas precisam nascer. Mas eu sinto que sozinha eu já não tenho mais tanto o contexto, né? Aí veio a pandemia, e aí tem filho, e aí tem trabalho, muito dinheiro e tal, nananã, e cuidar disso tudo, um sítio, tudo isso aconteceu na vida, então eu sinto que sozinha eu não consigo mais fazer. Preciso de companhia. Por isso que estamos aqui. Eu sinto que isso que você falou, assim, de trazer para o concreto coisas que ficam muito... Acho que é do lugar do não material mesmo, né? Eu trabalho muito com processo, é muito processo, e eu sou apaixonada pelo processo. Tudo que às vezes quando eu materializo, eu quero contar do processo. Então, eu tô nessa fase de, tipo, eu sinto a necessidade de colocar um começo, um meio, um fim, e de pegar na mão, concretizar essas coisas que elas têm muito valor, que eu acho que eu não preciso escrever um livro para dar valor à minha escrita. Acho que esse é um ponto que eu tô bem em paz, assim, que, se você é escritora quando eu publicar um livro, não vejo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, cara, se eu escrever um livro, eu vou dar um lugar de importância à altura do que a escrita tem para mim. Então, né, eu tenho ali aquela prateleira ali que estão os livros publicados, e ali é tudo que eu já escrevi na vida, basicamente. Desde o meu primeiro diário. De pastas e fichários e cadernos. Então, assim, não tem só um livro ali, eu acho que tem, sei lá, várias, e eu quero valorizar, eu já coloco num lugar de destaque, porque tem uma importância pra mim muito grande. Sim. E eu acho que eu fazer um recorte disso, e fazer o começo, meio e fim, conseguir pegar na mão essa história, eu acho que tem um desejo de, tipo, isso, assim, precisa acontecer, não é eu quero, porque não, é quase uma necessidade fisiológica mesmo, sabe? Tipo, isso precisa... E o que você acha que te impediu até hoje? Me impediu até hoje? Eu acho que a escrita é uma coisa tão fundamental pra mim que eu não dava tanto valor. Então, assim, tipo, o que você faz? Eu escrevo. Mas para eu assumir que eu trabalho com a escrita, que essa é a minha linguagem, que é por ali que eu encontro solução para minha vida, é por ali que eu ganho colo, é tão grande que é aquela coisa que, tipo, então... É quase como se fosse água, assim, sabe? Tipo, é tão essencial, e isso é muito contraditório na minha cabeça. Como que é um negócio tão fundamental... Mas fica banal, né? Isso, banal, exatamente. Porque não é uma coisa que você cria um super ritual que fica inesquecível. Não, você escreve todo dia. Exatamente. E é também essa tentativa de, tipo, o que é... A importância do que é banal, assim, é tão importante que como é que eu não reservo esse tempo de ritualizar, esse tempo de concretizar. E pra mim tem um lance muito forte de começo, meio e fim. Agora tá nesse lugar de eu conseguir colocar começo, meio e fim em capítulos, né? Não acho que escrever um livro vai ser a linha de chegada de alguma coisa, mas olha, tem essa jornada aqui, esse ciclo concluiu aqui, tá. Daí eu pego na mão e isso vira um livro, aí provavelmente vai ser algo que é contínuo, assim, sabe? De querer começar outras vezes a fazer esse começo, meio e fim. Tá? Sim. Eu estava lendo um livro da Isabel Allende, e o primeiro livro que ela escreveu, depois de ser jornalista há muitos anos, mas quando ela pariu a Casa dos Espíritos, ela começou no dia 8 de janeiro.
E aí, desde então, ela sempre começa um livro novo no dia 8 de janeiro. Tem alguns 8 de janeiro que ela não começou, então esse ano não vamos escrever um livro. Mas todos os livros que ela escreveu, ela começou no dia 8 de janeiro. Então, é esse... Porque você fecha e você quer começar de novo, né? Você tem mais coisas acontecendo. É isso. E eu também tenho esse lugar do banal da escrita, mas eu meio que fiz um pacto comigo de que eu não ia vender a minha escrita. Esse é um negócio, assim, pra mim. Eu me lembro quando eu tava, assim, na decisão da carreira e tal, e eu já escrevia, e aí agência de publicidade, eu fiz lá uma frase, ganhei um concurso cultural, enfim. Aí o diretor de criação falou assim, mas por que você não é redatora? Por que você é planejamento? Eu falei, porque eu não quero vender a minha escrita. Então ali, quando eu fechei esse pacto, parece que eu... Você fechou outras portas. Exatamente. E o livro, ele hoje, na lógica do mercado, ele entra como um produto, mas hoje eu entendo ele muito mais como um ritual mesmo, assim, né? Um processo de você colocar começo, meio e fim, um ciclo e transformar aquilo em um produto, mas não necessariamente do lado do consumo, assim, né? Um amuleto, né? Isso. Tipo, é isso, pra você botar no seu... Nem que seja pra você botar no seu altar o seu livro e agradecer a essa fase, a esse momento, a essa arte, a essa cura que acontece quando você escreve. Exatamente. Não precisa ser necessariamente para compartilhar para o mundo todo, né? Exato. Inclusive, que eu guardei ali, na formação de arte-terapia, é basicamente uma formação de escrita de livros, porque a gente passa 6 meses escrevendo o livro da nossa infância, fazendo cada página. E cara, imagina isso, pegar a infância na mão. Tá aqui, a minha infância. A sensação que eu tive de... Uau! E aí o Duda um dia tava brincando aqui, a pasta tava aberta, ele, mamãe, me mostra! E ele vendo a minha infância, então assim... Lindo. É pegar a minha história na mão, assim, sabe? Então acho que... E eu tô sentindo uma necessidade fisiológica de pegar a minha vida na mão e falar, vem cá, vamos... Vamos escrever nossos livros. Como é que foi pra você a decisão ou as primeiras experiências de tanto escrever em grupo quanto de propor esse ritual de escrever coletivamente, sabe? Em companhia com outras pessoas. Ele veio muito de um lugar, né? Eu vim da comunicação e aí comecei a chegar nas pessoas, né? Antes era marca, daí pessoa. Quando eu cheguei na pessoa, eu comecei a trabalhar a escrita 1 a 1, eu e a pessoa escrevendo. Mas eu senti que era pouco, o meu repertório não é suficiente para essa troca. Já é suficiente em algum lugar, mas eu sinto que tem tanta riqueza de estar num grupo onde parece que você nutre as ideias de todos, assim, né? Então, quando eu comecei nesse lugar de olhar para a escrita de cada pessoa, para o texto de cada pessoa, eu falava, tá faltando alguma coisa aqui. Quando eu fui sócia de uma livraria feminista, eu só aceitei me tornar sócia se eu pudesse oferecer espaço para que as pessoas escrevessem, porque para mim já não fazia sentido a pessoa ir lá e só consumir a história de outra, assim, que as mulheres pudessem escrever as próprias histórias. E aí quando o grupo apareceu, eu falei, tá, é isso. Então eu senti, assim, essa necessidade, mas eu não tinha tido o empurrãozinho de fazer os grupos de escrita. Quando teve o ambiente, o espaço para então vai juntando uma soma de fatores, assim, que levou a esse trabalho em grupo acontecer. E o que eu vejo é a riqueza da troca. Eu nunca me canso de me espantar com a diversidade da mente humana, assim. Eu faço, às vezes, o mesmo exercício em vários grupos diferentes. Nunca é igual. Nunca. Então, eu vejo que esse suporte, o compromisso, tem uma beleza, assim, que é muito, muito única. E hoje o meu processo de publicação até agora só aconteceu em publicações coletivas, então a gente já fez várias vezes livros digitais, eu sou lá coautora de vários livros digitais. E mesmo agora que eu quero escrever o meu livro, eu não consigo imaginar isso sozinha também. Parece que não faz nem sentido, assim, por mais que seja a minha história, se não tiver o apoio e a troca com outras pessoas, eu sinto que falta uma parte, assim, sabe? Sim, fica capenga. Fica capenga. É engraçado que a nossa trajetória é diferente nesse sentido, né?
Para mim, a escrita sempre foi mais individual, porque eu sou muito da falação. E o meu trabalho veio do produto, começou do produto, que eu nunca me identifiquei, na verdade, né, fazendo desenho industrial de produto e tal, apoiando mulheres que faziam produtos artesanais. Aí eu entendi que existe uma pessoa que faz uma mágica da linguagem, da comunicação. Aí eu quis aprender essa mágica e fiquei na falação e usava a escrita só dentro do meu processo terapêutico mesmo, na solidão desse processo terapêutico. No máximo, assim, junto com um processo terapêutico mesmo, ou com uma terapia, mas em geral logo depois, para alinhavar internamente os insights e tal. E eu sinto que agora chega de solidão em todos os outros aspectos. Talvez naquela época em que eu usava mais, ainda estava mesmo trabalhando com isso da escrita terapêutica, eu não tinha tanta solidão no resto da vida. Foi pré-pandemia, foi pré-maternidade, foi numa época em que eu morava na cidade grande, eu estava recém saindo da cidade grande, daí vinha bastante. Tinha uma rede, assim, de círculos de mulheres muito potente, assim, com regularidade mensal. Muitos amigos muito próximos, uma vida social realmente muito cheia, e aí isso foi se transformando por esses contextos todos, e agora eu sinto que não quero mais fazer nada sozinha. Até a escrita terapêutica precisa ser junto, sabe? Sim. E no meu processo de participar das suas rodas de escrita, aí que ficou mais óbvio, sabe? Tipo, você poder escrever, isso era algo que eu já sonhava, assim, dentro do processo artístico mesmo, assim, querer bordar junto com outras pessoas bordando, querer crochetar junto com outras pessoas, mulheres crochetando e poder conversar enquanto isso acontece, deixar as mãos acontecendo, sabe? Na escrita é um pouco mais em silêncio e depois a gente volta, mas a riqueza realmente desses múltiplos olhares sobre algo que eu acabei de criar nos últimos 10 minutos, e esse compartilhar, esse medinho de compartilhar e depois de receber essa apreciação e de ver por todas essas perspectivas, mesmo que sejam 3 ou 4, nossa, já é assim tão diferente, tão rico e tão diferente de como eu normalmente faço, que é eu escrevo sozinha e compartilho com 14 mil pessoas no Instagram, que claro que não é isso tudo que vai me ler, mas e aí recebo comentários, mas comentários, apesar de muito queridos, muito rasos, né? Então eu tô realmente assim, pra mim tá muito claro que agora a gente precisa tá fazendo as coisas junto. Mesmo que seja cada um no seu canto, mas a gente tá ali com essa telinha nos conectando e fazendo ao mesmo tempo e olhando um para outro enquanto faz e tendo essa companhia. Pra mim, agora sem a companhia não faz mais sentido. Você sabe que você falou dessa coisa da solidão, e eu acho que esse grupo de escrita, os grupos surgiram na minha vida como nossa, eu nem sabia que eu me sentia tão sozinha nessa área da vida, que eu sempre fui meio esquisita nesse lugar, assim, do tipo, não, mas espera, escrever, porque diário, parecia que eu não tinha encontrado ainda esse meu grupinho, sabe? Do tipo, não, escrita, é isso. Então, encontrar outras pessoas, não me sentir tão sozinha em algo que é tão importante pra mim e poder... É bem isso, eu leio todos os teus textos praticamente, assim, o seu tá lá no estrelinha favoritinho, e aí eu falei, nossa, me emociona, tem texto que eu fico chorando um tempão. Teve um que eu chorei o dia inteiro, de verdade, eu tava no aeroporto, eu me lembro até hoje. Mas de tipo, e nunca ia chegar a isso que como esse texto me tocou, por um comentário no post. Por um comentário. Eu lembro que você até escreveu uma vez sobre isso, tipo, eu não sei por que eu tô aqui, porque eu não... Ninguém me responde, assim, né? Meio que assim, e eu assim, eu tô aqui. Eu tô tentando responder, mas não dá também. Não, a rede não apoia, né, isso, né? Não. E ainda assim, os encontros online ainda tem algum tipo de limitação. Claro, se fosse ao vivo... Se fosse, né? Estamos jogando para o universo, assim. Não, se fosse assim, uma semana, todas nós morando na mesma casa, sabe? Nossa, sonho. Eu acho que o grande sonho, seria, gente, assim, com alguma frequência ir pra montanha, ou sei lá, pra beira do mar, um monte de gente,
ter aquela comida toda já disponível. Não, e aí a gente tá junta fazendo, né? Tipo, vivendo. E aí até nem precisa ser só escrita, né? Pode ser, Sim. enfim, todos os outros campos artísticos que nos ajudam como eu falei, a alinhavar essas coisas todas que nos acontecem e tal, e poder se abrir. Mas enquanto a gente ainda não consegue fazer isso acontecer... Vamos, né, bem isso, vamos com o que a gente tem agora, que estamos cada um em uma cidade, né, com essa disponibilidade, cada uma com as crianças pequenas, mas eu vejo isso acontecendo no futuro. Eu vejo, e é meio que isso, e abrindo essa brecha, assim, né, para que isso possa acontecer, se eu reservar 2 horas por semana já é alguma coisa. Sim. Até eu conseguir essa semana inteira maravilhosa que eu quero. Eu acho que é um pouco esse lugar, assim, de tipo, tirar a escrita dessa solidão desértica e a gente conseguir levar a escrita para uma coisa mais coletiva, assim, né? Cada um no seu barquinho, talvez, mas estamos ali na nossa flotilha, sabe? Nas nossas canoas, se olhando, conversando e apresentando umas para as outras, compartilhando nossos pescados. E outra coisa que eu acho também tirar dessa idealização, porque é delicioso pensar, né, uma semana com tudo organizado. Só que daí se a gente fica esperando por isso para realizar as nossas coisas, acabou, né? A gente já matou a ideia porque a vida se impõe ali. Aí você tem, às vezes, a Tatiana Nascimento, eu fiz uma imersão com ela de maternidade e criação, ela falou assim, criar na maternidade é ser interrompida. Você escreveu também sobre isso, né? É ser interrompida e é incluir a interrupção no processo criativo e ganhar a habilidade de retomar, de não desistir. Então, acho que tem um pouco desse desejo, assim, do tipo, legal, mas vamos desmistificar um pouco e vamos trazer para o que cabe na vida, para uma coisa que seja possível, né? Sim. E outra coisa que você falou disso, né, de ouvir as pessoas, né, de ganhar pessoas ali onde a gente pode se olhar, é maravilhoso você escrever, você já tem ali as primeiras leitoras, né? Isso já quebra uma barreira muito grande, que tipo, imagina você escreve totalmente isolada, e a barreira para chegar na primeira pessoa, ela pode ser grande, né? Sim. Você já tinha feito esse caminho algumas vezes, né? Ó, tá aqui uma coisa minha, tá aqui uma coisa, você já tinha feito essa jornada. Mas... Sim, e eu acho que é uma coisa também muito da nossa contemporaneidade, porque eu consigo imaginar a Clarice Lispector, sabe assim, as escritoras de antigamente que com certeza tinham seus diários, até porque hoje em dia os livros delas são muito como se a gente estivesse lendo diários, assim, né, lendo as suas mentes e tal. E aí todo o processo de você ter uma revista que te publique, um jornal que te publique semanalmente, ou conseguir uma editora, aí você tá lá juntando aqueles textos, aquelas crônicas, aquela coisa toda durante meses e meses e meses, até você publicar e ganhar seus primeiros leitores. Tirando talvez o seu marido, se ele fosse assim muito feminista para aquela época. Hoje em dia a rede social e essa possibilidade de se comunicar com qualquer pessoa, amigas nossas e também desconhecidas que de repente surgem nas nossas redes e tal, é muito atual, né? Então essa coisa de você escrever e já poder compartilhar tá disponível. Mas acho que é diferente mesmo quando você cria uma comunidade que tá ali juntas olhando umas para as outras, né? Para esses textos umas das outras e apoiando esse processo de escrita e de tradução de si por meio das palavras, com carinho e com acompanhamento, sabe? Criando laços e não uma coisa meio aleatória como é o do Instagram. E uma outra coisa também que a gente acaba soltando os nossos textos nas redes sociais, assim, né? Então, essa facilidade, ela também traz um lugar de Clarice Lispector passava por esse processo e isso se tornou um livro, entendeu? A importância de você, peraí, volta aqui, vamos dar uma valorização para isso. Exato. Revisar, né? Não é que nem você, vou escrever uma página do diário e vou largar num banco da praça e é isso. Não, eu tô guardando com carinho, porque eu quero que isso alcance um monte de gente, eu quero compartilhar, eu quero, enfim, dar o valor que isso merece, né? E de quantos livros já estão escritos, soltos, né? Ali nas pastinhas. Ali nas pastinhas, nas nossas redes sociais. Então, para esse projeto que eu quero escrever agora,
O primeiro trabalho que eu fiz foi reler todos os meus posts. Eu também fiz isso. É verdade, a gente trocou sobre isso, né? É. De, tipo, juntar todos os posts aqui, pera, Isso tá falando de alguma coisa. né? Eu tenho... Não é do nada, assim, né? A nossa experiência já é o suficiente, mas assim, além da experiência, eu já escrevi sobre a minha experiência, sabe? Sim. Então... E hoje você vê textos lindos, incríveis, que daí dura 4 segundos ali no Instagram e... Se perde ali pra sempre naquela timeline. Total. E essa sensação, assim, de, ao mesmo tempo, de... Mas então, pra que mais um livro? Pra que mais alguém falando? Ai, odeio esse pensamento. Toda vez que eu entro numa livraria, eu tenho esse pensamento. Sério? Eu fui... Nossa, foi tão triste. Eu fui na Flip, de Paraty. Já tem uns 2 anos. E aí tinha todas aquelas editoras independentes, uma partezinha das editoras independentes, com aqueles livros e tal. E eu juro que quando eu terminei de dar a volta, eu saí assim... Pra que escrever outro? Sabe? Pra que eu vou só acrescentar mais um? Foi terrível. Eu odeio esse pensamento. Uau, olha só. Não me deu energia, me botou pra baixo. Sério? Quando é uma livraria, tipo, esses dias eu fui na Martins Fontes de São Paulo, e aí tava assim, aquelas capas lindas, uma parte toda cuidada. Quando eu tenho uma curadoria, eu acho, assim, que me faz, ai, gostoso, aí eu falo, beleza, quero participar desse mundo, sabe? Quero acrescentar, acho que tenho algo a acrescentar. Mas também quando é exacerbado, talvez, eu vejo uma coisa assim gigantesca, infinitos livros, aquele ali ninguém nunca vai achar, sei lá, dá mais sensação de que já tem too much. Eu confesso que eu nem sei dizer como é que eu saio desse pensamento. Como é que você sai dele? Eu saio desse pensamento querendo fazer parte disso. Tipo, eu sou dessa do tipo, eu quero tá aqui. E tá aqui num lugar muito da minha contribuição. Seus centavos. Os meus centavos nessa conversa. Assim, eu lembro que no meu aniversário do ano passado, o passeio que eu escolhi fazer assim foi ir numa livraria para me imaginar ali, tipo... Ai, que ritual lindo de aniversário! Eu fui lá e no ano passado eu tinha feito um combinado comigo de não comprar nenhum livro, ler o que eu já tinha. Porque eu percebi, né, que já tinha livros. Eu tenho essa sensação, às vezes eu olho pra essa prateleira e já tem muitas coisas aqui que eu não li ainda. Então eu já vinha desse lugar e vou terminar esse ano que eu não comprei livros, mas que eu li, não tanto quanto eu queria, mas aí não é culpa dos livros, né? O filho de 2 anos já é outra história. Isso. E aí eu fui lá e eu entrei, eu quis um tempo pra mim, assim, o Dani foi pra lá e eu fiquei andando e tipo... esse lugar, assim. Eu pertenço aqui. Eu pertenço aqui. A experiência da livraria me deu um pouco disso, assim, também. Porque eu tanto vendia os livros, quanto escrevia junto daqueles livros. Então, eu sempre... E isso é muito louco. Eu sempre me vi parte desse mundo, lendo muito, escrevendo muito. E por que então... Acho que a pergunta não é por que escrever livro, é por que não escrever um livro? No meu caso, assim, tipo, por que não? E porque não, na real, eu acho que é meio que essa é a minha autossabotagem, assim, do tipo, você tem vontade de pertencer, mas aí você não vai fazer nada por isso? Você, né? Eu acho que aí entra esse lugar dessas autossabotagens mesmo, assim, do pensamento inseguro, do pensamento de que não merece, de que eu não sou grande o suficiente, que ainda não aprendi o suficiente, que ainda não, sabe, não vivi o suficiente, que infinitas coisas que a gente vai se dizendo que vai desvalorizando, né? E eu acho que é um trabalho mesmo de você entender que a sua história, qualquer história, ter uma história, tá aqui nesse mundo é suficiente. Tem valor, né? Acho que isso vai para além da escrita e da publicação de uma escrita. Acho que a gente tem eu falei isso esses dias para uma menina que tava, acho que tinha acabado de se demitir, eu nem sei, tinha acabado de pegar carona com ela só fez essa frase assim do tipo, eu nem sei o que eu vou fazer hoje porque eu não tenho mais trabalho e agora quem sou eu? E aí a gente riu e eu falei, é suficiente ser você. Tá tudo certo, sabe? Tem valor. Pode só existir. Não precisa produzir, entregar, ser útil, nananana, necessariamente, sabe? E acho que parecido nesse lugar de você colocar algo no mundo artístico. Só por isso já é suficiente. Porque eu fui criando essa visão da arte como um diálogo, do tipo...
tá, ouvi essa música, quero responder a isso, quero trocar. E isso eu acho que faz parte de ser quem eu sou. Pra mim é muito esse lugar, quem eu sou, alguém que dialoga com a arte. O que eu faço? Aí é outros 500, como é que... É outra história, mas pra mim isso é parte da forma como eu existo, assim. Sim. E acho que esse também é uma virada de chave que eu tive nesse desejo de publicação. Em arte-terapia, na visão da análise psicoorgânica, que é que eu estudo, a gente olha para os processos de desenvolvimento, né? Desde que a gente nasce até o fim, e entendendo que esse ciclo se repete diariamente, é uma jornada ao longo da vida. É fractal. Exatamente. Então, diariamente a gente tá vida, morte, vida, vida, morte, vida, vida, morte, vida. E tem uma etapa, nessa etapa da simbiose, na nutrição, em que a gente tá ali misturada com a nossa mãe, e ali a gente tá recebendo toda essa nutrição, acumulando essa nutrição, para que a gente vá para o mundo. Então, o objetivo de receber essa nutrição, de acumular, é para ir para o mundo. Se a gente não vai para o mundo, a gente só acumula, só acumula, só acumula. Então, a acumulação por si só não é necessariamente um problema. O problema é quando ela se torna ela por ela mesma. Então, não, eu sinto que eu ainda preciso fazer mais um curso para aí sim eu poder falar desse assunto. Eu sinto que eu preciso ler mais um livro para eu ter mais uma referência. Aí, quando você se pega nesse ciclo em que você sempre precisa acumular mais para poder ir adiante... E é uma mentalidade de escassez, né? Que você não tem o suficiente nunca. Exatamente. E ela é a raiz de muitas das nossas dificuldades de ir pro mundo, assim. E ir pro mundo não só na escrita, né? Mas em outras áreas da vida. E o que eu percebo pela arte-terapia é que quando a gente faz isso pelo caminho da arte, quando eu acumulei uma experiência, eu vou lá e escrevo um texto. Eu faço isso pelo caminho da arte, eu coloco essa energia em movimento e outras coisas da minha vida se movem. Sim. Então, e aí eu acho que trazer esse processo que eu faço muito pra mim aqui no meu ateliê, nos meus processos, trazer isso pra uma publicação é quase como se eu levasse isso pra um outro nível, assim. Olha, vivi isso, digeri, tá aqui, eu não preciso mais acumular experiência porque a que eu tenho já é que eu tenho já é suficiente, sabe? É entregar o que eu tenho. Isso aqui é o que eu tenho agora e não quer dizer que vai acabar, porque daí eu volto, acumulo de novo. Então não é como se acabasse, né? Eu acumulei, levei, pronto, acabou. Não. Sim, mas é a água se movimentando, Exatamente. né? Não é aquela água parada, aquela coisa que Exatamente. você vai só acumulando mesmo, assim. E agora eu tive um insight de que... Então, na verdade, eu acho que ter essa coragem de você pegar esse legado, esse acúmulo todo de nutrição, de aprendizados e de vivências que você, né, teve até aqui, e transformar isso em uma coisa que é apresentável de alguma forma, né, um resumo daquilo, uma arte sobre aquilo, é muito, talvez, revolucionário, é muito feminista nesse sentido, assim, porque é como criar uma pegada mesmo, assim, né? Não na areia, uma pegada no cimento, sabe? Assim, tipo, eu estive aqui, calçada da fama, tipo isso. E é isso, nós como mulheres, de alguma forma, às vezes mais obviamente sendo ditas isso ao longo da vida, e outras mais sutil, de que a gente não importa tanto, que a nossa vida não importa tanto, que a nossa arte não importa tanto, que o que a gente cria não importa tanto. Então, é bem feminista nesse sentido, assim, né? Total, e eu acho que isso também me motiva, do tipo, tanto o apoio do grupo, como eu fazer isso é por mim e porque eu sei que isso abre caminho e inspira outras mulheres a também... Sim. Tem vários momentos que eu escuto as histórias das mulheres e falo, cara... Isso dá um livro. Isso dá um livro. E essa mulher, recorrendo a mim para poder colocar em palavras. E eu sinto que se eu vou e falo, olha... Tem esse jeito, eu sinto que tem um lugar meu que tipo, eu preciso ter essa história pra contar, isso precisa virar um livro e olha, tem aqui esse caminho, acho que a gente dificilmente leva alguém num lugar onde a gente nunca foi. Então eu quero ir, e eu já não quero ir sozinha, porque eu já sei que eu vou sempre...
Pra depois poder, olha, tá aberta essa trilha aqui, vamos Sim, juntos. exato. E eu acho que esse caminho de fazer sem ser pelo mercado necessariamente. Pode ser que chegue lá. Porque eu acho que essa é uma outra trava, né? Não, então eu preciso, para eu publicar um livro, Que tem uma grande tem as editora editoras. que me convida, que me paga antecipadamente, né? Que fala, confio em você, te dou esse adiantamento, gente, surreal. E que depois vai botar seu livro em todos os lugares e tal. E você vai ser o seu nome, você vai ser convidada para eventos, para dar palestras. E aí, por isso, eu acho que realmente esse caminho tradicional, para quem tá começando, né, tipo, é muito surreal, né? São muitos entraves, é tudo muito grande, é tudo muito. Precisa ser uma alma brilhante para ser convidada a participar desse nicho. E tem isso, daí é alguém que diz que você pode entrar ou não. Não é você bota o pé na porta e fala, não, tá aqui, eu tô aqui dentro, Exato. entendeu? Sim, eu valorizo e eu tô aqui, eu tô fazendo parte dessa história. Quando eu tava nesse processo, assim, de começar a publicar os meus livros e produtos em geral, assim, volta e meia as pessoas, e depois, ainda mais depois que acabou, que aí o estoque foi acabando, a gente foi mudando um pouco as coisas que a gente queria fazer, as pessoas perguntando, mas não tem mais, não vai botar numa editora, não quer, sabe, como é que a gente faz isso crescer, ou enfim, encontrar outros caminhos, mas para mim foi tão importante ser dona de todo o processo, sabe, e hoje em dia eu poder dizer, eu tava lendo que tem um número aí, dados sobre quantos livros se vende no primeiro ano de lançamento de um livro. E aí, sei lá, mais de 1.000 livros você já tá dentro de 10% dos livros, sabe assim? Tipo, muito, né? Os livros, as pessoas fazem livros e muitas vezes não é nem sobre vender muito, né? Sobre compartilhar e tal. Minha própria avó, com 90 e poucos anos, publicou seu terceiro livro. Que legal. Sobre a vida dela. Então tem muitos livros que são assim, né? Que tem um público menor mesmo. E aí, hoje em dia, eu vejo que eu posso dizer que eu fiz todo o processo, eu, meu companheiro, e todos os fornecedores e os meus parceiros em produzir essas coisas. E vendi, sei lá, 3.000 unidades, 4.000 unidades. É tipo, né? Como se fosse um grande lançamento. Um best-seller, né? Não é, né? Acho que é 5.000, 4, sei lá. Não sei quanto é que é best-seller. Mas, enfim, não que eu tenha vendido tudo no primeiro ano, né? Mas sim, foi bastante. É um número representativo. E tudo. Aí, isso, eu tinha meu site, eu vendia para quem estava interessada, eu mesma ia lá, botava nos correios. E sustentei minha vida durante muitos anos assim. Então, só de poder dizer que é possível, é isso. Eu trilhei essa mata, fiz aí. Isso. Agora eu sei falar, isso aqui vai funcionar mais fácil. Isso aqui talvez seja mais difícil, mas você pode conseguir. Isso aqui, o trabalho que dá pra fazer desse jeito é esse, e o trabalho que dá pra fazer desse jeito é esse. Então, me sinto orgulhosa, assim, hoje em dia, de dizer que eu trilhei essa mata e posso apoiar. Sempre que alguém me manda mensagem, fala, queria muito fazer tal coisa e tal, eu sempre falo, eu te ajudo, vamos lá. O processo que eu fazia era assim. A gente se encontrou muito nesse lugar, né? Numa semana ali que você tinha concluído, inscrito num edital. Isso. O primeiro rascunho, primeira versão, assim, do livro, né? Sim. Foi. Mas é isso, porque mesmo que você faça com a editora ou fora da editora, são muitas etapas mesmo, né? E ter com quem você possa fazer junto, todo mundo tá fazendo junto, né? Essas etapas. Então agora eu tô preparando o meu documento para mandar para gráfica, ou agora eu tô preparando o meu documento para vender, para fazer uma pré-venda, para fazer um financiamento coletivo, ou para fazer sei lá o quê, ou para fazer um lançamento, para fazer uma fala numa livraria, para botar na Amazon, no e-book, enfim. São etapas. E aí, dar a mãozinha e fazer junto. É muito mais fácil de respirar fazendo assim, né? Sim, e sabendo que essa troca, né? De alguma forma eu vou apoiar aquela mulher que tá naquela etapa porque eu fiz parte desse grupo, aquela mulher teve a motivação e o compromisso de fazer aquilo, então de alguma forma também é escrever o meu e ser apoiadora de alguns, assim, né? Então esse é o desejo. Tô animada. Também tem esse outro aspecto, quando a gente tá em grupo,
e tem um ritmo para esse grupo, em algum lugar isso pode alimentar uma inadequação. Tipo, você vê alguém no grupo, nossa, voando e ao mesmo tempo que tem esse lado, também pode ser um exercício excelente naquele microcosmos, assim, de respeitar o seu ritmo junto com o ritmo da outra e não tem nenhum que é melhor ou pior que o outro. Sim. Então, muitas vezes nos grupos, nas oficinas, né, que eu facilito, tem alguém que já desce o texto pronto, assim, revisado, parece que já veio pronto, isso muitas vezes acontece. Vem pronto. Por N motivos, pelo processo, né? E aí tem outras pessoas... Às vezes você tá inspirada. Às vezes você tá inspirada, às vezes aquela ideia já tava na tua cabeça há muito tempo, às vezes o teu caminho é esse, é uma característica, né? Não tem bom. E aí, às vezes, não, eu escrevi, meu Deus, tá juntando Lé com Cré, não tá dando nem pra entender. Várias vezes eu escrevo, tipo, que eu tenho? Eu leio e às vezes, mas Mari, precisa explicar um pouco mais isso aqui. Assim, né? Tá confuso até pra você. Tá confuso, eu sei, gente, tá confuso pra mim. E aí, como é que eu posso fazer pra isso ser também um exercício de, esse é o meu processo. Sim. E talvez eu vou ter que revisar 1 ou 2 vezes mais, ou eu vou ter que pedir tal auxílio, ou não. E talvez eu chegue no final de uma jornada com um texto curtinho e uma outra pessoa com um texto grande, e o texto da outra seja de tal formato e o meu seja desse. Como é que eu faço pra... esse é o meu jeito, assim, isso é o que eu tenho e de um jeito bonito, assim, né? Sim. Então, quando a gente pensa nesse... Agora eu vou começar a contar um pouco, né? Quando a gente pensa nessa ideia de estarmos em grupo escrevendo, a gente tem que ter algum tipo de limitação. Sim. Então vamos fazer em 6 meses, tantos encontros. E talvez a gente não consiga colher todos os processos de todos ali. Talvez eu precise de passar 2 vezes por uma mentoria dessa, você falou, né? 1 ano, 2 anos até ser da ideia à conclusão. Isso. Mas o quanto esse estar em grupo, e você mesma comentou, né? Que você chamou um grupo de mulheres para trocar, Isso, foi meu start. Exatamente, então dentro desse espaço pode ser tanto ir do começo ao fim ou ser uma grande parte do caminho, mas não todo, né? Exato. Porque eu acho que o que a gente está imaginando, assim, propondo pra gente brincar nos próximos meses é sobre essa companhia mesmo para concluir. Acho que esse é o diferencial. A gente também não está abrindo uma roda de escrita para... Vamos começar. Então vamos sonhar qual vai ser, o que é que tem dentro de mim as possibilidades de escrever. Não estamos nesse lugar, né? Até porque a gente já tem muitos textos, a gente quer apoio, a gente quer companhia para compilar, para organizar, para revisar, para concluir, para escrever um pouco mais e dar uma cara, né? Criar essa identidade. Então, esse processo de 6 meses vai ter escrita de algo já começado, de algo que já tem uma história, e a gente está ali concluindo essa história, mas também vai incluir revisar, editar, diagramar, publicar de alguma forma, nem que seja uma primeira versão, pensar nessas estratégias de divulgação ou não divulgação, de finalização desse projeto, né? Então, é como se a gente estivesse pegando as mulheres no meio do caminho, assim, sabe? Para concluir juntas essa corrida. Exato. E eu acho isso, assim, com a intenção de concluir, com a intenção de alguma conclusão, né? Então, a gente vai chegar no produto final. Isso é uma novidade muito satisfatória pra mim, assim, porque como eu falei, eu amo muito o processo. Não, então vamos escrever pela escrita, o grupo que eu tava, eu respiro, e esse lugar ainda vai seguir existindo na minha vida, mas e pra onde a gente vai com isso, assim, sabe? Pra onde a gente vai? Que eu acho que fala um pouco do que a gente trouxe, né, nas primeiras falas dessa conversa, que é sobre o materializar e o legado, sabe? E o gosto de chegar ao fim e concluir um processo que depois pode se transformar em outros processos e tal, mas de realmente valorizar esse fim, sabe? E não ficar empurrando com a barriga, porque é isso, escrever a gente já escreve. Quem é que não escreve? Todo mundo que escreve. Sim, todos os dias, né? No mínimo pra pedir água no WhatsApp, você escreve. Sim, mas com quem que a gente está conversando? Com mulheres que já escrevem, já têm seus diários, têm esse gosto, têm essa vontade. Em algumas fases da vida mais, outras fases menos.
mas que escrevem tanto quanto leem, né? Em que a leitura e a Sim. escrita talvez se são um bordadinho ali, assim, né? Misturados um pouco de esse gosto da escrita, esse gosto da leitura, esse gosto de criar e de se entender através da escrita. Mas de parar de deixar isso como algo que acontece só porque eu gosto Uhum. e passar a ser algo que eu falo, não, eu fiz isso aqui. Olha, isso aqui existe. Uhum. Isso aqui tem valor. Isso aqui é minha obra-prima, que seja, sabe? Uhum. A primeira, ou uma delas. É meu filho, né? Uhum. E olhar para esse texto e para essas coisas que você fez com carinho, com paixão, mas ao mesmo tempo também com aceitação, porque os filhos são diferentes de como a gente imagina, não são idealizados, eles têm seus desafios, não são perfeitos, mas fui eu que fiz, sabe? Ter esse orgulho, assim, E todos eles precisam do colo, né? Que eu acho que esse é o lugar de Sim. eu oferecer esse colo, tá? Não, né? Esse é um texto recém-nascido. Esse é um livro recém-nascido que tá em processo de ir pro mundo, assim. Então, Sim. vou aqui, tá? Com carinho, né? Com atenção. Carinho, com atenção, com essa presença, assim, né? Então, Há um caminho entre o caos das ideias e o nascimento do livro. E esse caminho pode ser leve e coletivo, né? Exato. Esse caminho pode ser bem acompanhado. E eu acho que é isso que a gente está querendo propor. A gente quer propor que a gente faça isso juntas. É isso, é isso. Esse convite surgiu muito, né? Vamos escrever nossos livros? Vamos se ajudar a escrever nossos livros? Sim. E mesmo assim a gente não estava colocando tanto. Não tava. Até que a gente falou, não, então vamos fazer isso junto com mais mulheres. Que aí pronto. Aumenta nosso comprometimento, aumenta a nossa responsabilidade. E porque também acho que é um reconhecimento de que as matas que você abriu são diferentes das matas que eu abri. Então a gente pode, sabe, fazer uma trilha ainda mais interessante com esses cruzamentos. Sim. Né? E eu sinto que eu preciso dessa mata, que é meio que assim, eu preciso dessa mata que a gente vai abrir juntas para que eu possa percorrer esse caminho. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar ali abrindo, eu também tô como participante, assim, né? A primeira pessoa que eu pensei quando eu imaginei, não, Olivia, com certeza vou conversar com a Marina, mas pera, isso aqui é muito rico. E eu me conectei ao longo dessa trajetória facilitando a oficina de escrita já há uns 7, 8 anos, com muitas mulheres nesse mesmo lugar. Ah, meu sonho. Você vai ver alguém que vai na oficina de escrita, mas eu sempre quis ser escritora, eu leio muito, e tem esse lugar assim que é um presente para muitas mulheres, né? E é isso, e também a escrita tem essa beleza de que você pode ser advogada e escritora. Exato. Você pode ser psicóloga e escritora, você pode ser mãe e escritora, só mãe nesse momento da sua vida, só sendo isso, só lavando louça. E limpando bunda e também escrevendo. E é muito generosa, né, essa arte. Com certeza. Acho que mais até do que a pintura, que você precisa de uns troços, sabe? Não, a escrita precisa de você ali. E às vezes você escreve só dentro da sua cabeça, tá tudo bem. Também. Quantos livros eu já não escrevi na minha cabeça, gente? Textos infinitos, então todos aqui já foram embora. E aí, assim... Então vamos lá, objetividade. Qual que é, assim... Então o que a gente está fazendo? A gente está propondo uma jornada que vai durar 6 meses, vão ser 6 encontros. Um encontro a cada 3 semanas. Esses encontros vão ser online, ao vivo, para algumas mulheres. Cada encontro vai durar 2 horas. Dentro desse encontro a gente vai se conectar umas com as outras e escrever juntas e também trazer apreciações e observações e olhares sobre essa escrita. Alguns encontros vão ser de escrita, outros encontros de revisão, outros encontros de diagramação, com o objetivo da gente ter pelo menos uma versão impressa desse texto, que pode nem estar totalmente finalizado, mas que a gente possa ter a sensação de conclusão de algo. Dentro desses 6 meses, a gente vai... Como é que a gente está chamando? De oferecer essa mentoria, esse acompanhamento. Acho que mais que uma mentoria, é um acompanhamento mesmo, e de se... Uma revisão crítica. Uma leitura crítica, uma apreciação.
e essa disponibilidade de semanalmente acompanhar a evolução dessa obra do jeito que cada uma No seu tempo, no né? seu Na sua tempo. A velocidade. gente tá marcando o compromisso de que a gente vai estar lá toda semana disponível para... Isso, lendo os textos de quem se inscrever. Claro que se você só conseguir escrever quando você estiver com a gente no nosso encontro, tudo bem. Mas se você conseguir cavar um tempinho na sua semana para escrever um pouco mais, a gente vai estar disponível para trazer essa leitura crítica, né? Eu imagino esse lugar, assim, dessa rede de fortalecimento e de... Tudo que a gente precisa para escrever os nossos livros já está presente, a gente só precisa se encontrar. Sim. Essa é a sensação que eu tenho, assim. Então, a gente mapeou um caminho por onde a gente sente que já consegue contribuir com as nossas trajetórias, Isso. mas eu vejo esse como um ponto de partida para outras conexões que podem surgir. Que só o coletivo faz, né? Que eu acho que tem uma parte do mistério do que vai acontecer ao longo desses 6 meses, mas nos contatos, de cada vez que a gente conta essa história para alguém, a pessoa fala, nossa, isso é muito legal. E aí já tem, né, uma editora que imprime os livros caseiros que já está interessada em conversar com a gente, então tem um monte de possibilidades. Portinhas, né? Eu tô muito curiosa para abrir essas portinhas. Eu acho que o que a gente já tá trazendo já é uma grande porta, já é um grande lugar, assim, de gostoso, de vamos fazer, assim, eu tô tipo, vamos fazer isso, né, vamos Começa começar logo. agora. Porque eu acho que é isso, assim, não quero passar mais um ano sem sair do lugar, assim. Eu quero voltar na livraria nesse meu aniversário 9 de dezembro como uma autora em processo, assim. Sim. No ano passado era o desejo de esse ano eu quero ir e tô escrevendo um livro, sabe? Tô me colocando nesse lugar e gostaria muito de poder acompanhar outras mulheres que também saiam desse lugar de meu sonho sempre foi escrever um livro, estou escrevendo meu livro, e no ano que vem escrevi o meu livro, e 2026 é o livro da gente fazer, tipo, publicações, e é isso, assim, eu tô muito animada pra isso. Sim. A gente não falou o nome em nenhum momento, né? Não. Não foi nenhum tipo de combinação de vamos deixar pro fim pra contar, não. Mas é isso, agora vocês vão começar a ver nas nossas redes que a gente vai estar divulgando, porque já vai começar dia 31 de outubro. 30 de outubro. 30 de outubro. Poxa, porque... não, é que é sexta-feira. O áudio das bruxas vai cair numa sexta-feira. Vai ser dia 30, uma quinta-feira. Isso. Alto Mar, uma rede de escrita para mulheres que querem autopublicar seus livros. E auto com né? De autopublicação, muito desse desejo da gente se lançar, assim, né? A gente ir para esse lugar dessa aventura, dessa coragem e dessa abertura de colocar nossas publicações no mundo. Isso, eu gosto que a gente faz essa brincadeira com estar em alto mar, né? Que é, assim, esse lugar meio perigoso, assim, né? Que a gente tem que lidar com tudo isso, com as baleias que podem estar passando embaixo da gente. Requer uma coragem estar em alto mar, mas é um mergulho fundamental, né? Tipo, se a gente não vive a vida mergulhando nesse mar, não sei pra que a gente tá aqui. E o quanto a gente tem a capacidade, o que a gente precisa na gente mesma de estar nesse lugar. Sim. E para desenvolver isso na gente mesma, estar em companhia, quase como aquilo que você falou, né? As canoinhas, assim, a gente tá em alto mar, mas tem aqui Tem umas referências, tem umas amigas, umas vizinhas ali, umas comadres. Exatamente. Pra estar junto, né? Exatamente. Para mim tem um lugar que me toca muito dessa coisa do alto mar, porque tem grandes publicações de homens que falam sobre essa aventura, da navegação e as aventuras, e nossa, tem todo um período histórico, assim, né, que a publicação era sobre isso. E a aventura da mulher e desse lugar de coragem de ir pro mundo... Cadê essas histórias, assim? Então, eu tô muito interessada também em abrir espaço para ouvir das grandes navegações das mulheres, entendeu? Navegações internas, externas. Por onde é que vocês estão se aventurando? O que tá acontecendo? Eu tô muito encantada por isso. Também. Então é isso. Se você já escreve há um tempo, se você tem infinitos diários, se você tem 3 anos de posts no Instagram ali, coletando poeira e teias de aranha, se você tem uma
puta pesquisa, sabe? Um mestrado, um doutorado, que você fez uma pesquisa linda, que precisa de alguma forma ser transformada, ser traduzida para o linguajar básico, para poder compartilhar com o mundo essa sua pesquisa. Se você, sei lá, tem histórias e mais histórias, já escreveu muitos contos, ou conta toda noite para sua criança uma história nova que precisa ir para o mundo. Tem um trabalho, né, uma metodologia, algo que você desenvolveu no seu fazer, na sua sabedoria, Sim. conectando os vários, cada uma tem uma conexão única dos vários pontos do mundo. Então, Sim. como é que você costura isso tudo e conta a tua versão da história? Isso, vamos costurar isso juntas e publicar. Vamos. Escritas em Alto Mar é uma jornada de 6 encontros. Cada encontro vai ter duração de 2 horas. Em geral, acontece em quintas-feiras à noite. Quintas-feiras à noite. De 3 em 3 semanas. Onde a gente vai estar em grupo, concluindo os nossos livros. E, eventualmente, terminando de escrever, revisar, diagramar, encontrando formas de divulgar, compartilhar e concluir. E talvez até imprimir, pelo menos, umas primeiras versões dos nossos livros autorais. Eu sou Marina Nikolaevski, sou artista, sou designer, sou escritora, já publiquei livros e jogos e cadernicos. Eu sou a Mari Peli, escritora, artista e arteterapeuta. Eu já dialogo com a arte, com a escrita e com a produção do que a gente cria, com a materialização do que a gente cria como um caminho de valorizar a nossa experiência, e eu quero muito fazer parte da publicação do seu livro, do meu livro, do seu livro, porque eu acredito que é dando voz para as mulheres, para as nossas histórias, que a gente constrói um mundo onde a gente caiba. Perfeita. Escritas em Alto Mar, venha! Link na bio, link na bio. Aqui, na descrição. Se você estiver no YouTube, aqui em cima. Clica em algum lugar. Procura a gente, que a gente te ajuda também a achar o link. Isso. @marina.nikolaevski. @mari.peli, com 2 L's, PLLI.arteterapeuta. Ou o Clube de Criadoras também. clube.d.criadoras também vai estar por lá a divulgação. Então, maripeli.com/escritas em alto mar. Exatamente. maripeli.com/escritas em alto mar.